Fala comigo. Eu tô aqui para compartilhar com vocês sobre o atual livro que eu tô lendo agora, que é As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Então, o que acontece? Se é espiritual, significa que alimenta o espírito. São leis que, a partir do momento que a gente se prontifica a cumprir essas leis, elas alimentam o nosso espírito. E a primeira lei que fala lá é a lei da potencialidade pura. O que seria essa lei da potencialidade pura? A potencialidade pura, ela você concorda comigo que nós somos um espírito que habitamos um corpo. Nós somos um espírito e nós temos um corpo para a gente poder experimentar, ter experiências humanas. Então nós somos um espírito. Nós somos um espírito para ter experiências humanas através do corpo. Para isso que nós utilizamos o corpo. E no nosso dia a dia, na nossa vida, na correria, trabalho, as demandas, que vão aparecendo para nós no dia a dia, o que acontece? A gente alimenta muito o corpo, a gente alimenta muito a mente. Um exemplo, a leitura, Através da leitura a gente está alimentando a mente e a gente está alimentando o corpo com alimentos. Mas você concorda comigo que quando eu consumo um alimento, quando eu ingiro, coloco no meu corpo um alimento, eu estou alimentando o meu corpo. Esse alimento que eu coloco, ele não está alimentando o meu espírito, somente o meu corpo. E o espírito tem a demanda dele. O espírito tem as necessidades, o espírito ele precisa ser alimentado. Ele veio ter experiências aqui humanas para alimentar ele. Então, o espírito, ele é potencialidade pura. O nosso espírito, ele já é a potencialidade pura. O espírito ele não tem forma, ele não tem lugar, ele é potência pura. Ele é a potência. Então ele não tem forma, mas nós, humanos, que colocamos uma forma nele. Se eu falar com você aqui agora, imagina um espírito. O que você vai imaginar? Você vai imaginar uma cabeça, você vai imaginar os braços, as pernas, o tronco. Isso que a nossa mente humana vai produzir essa imagem, certo? Mas na realidade, o nosso espírito ele não tem forma, ele é sem forma, ele não tem formato, porque ele acessa o todo. O nosso espírito ele tem acesso ao todo, ele não é limitado, ele é ilimitado. Não, ele é ilimitado, ele vai além dos limites corporais, além dos limites da mente. Nosso espírito ele acessa o todo. E o nosso espírito ele precisa ser alimentado. Então, no dia a dia, com essa dinâmica, com as demandas, a gente esquece de alimentar o nosso espírito. Muitas das vezes a gente esquece que nosso espírito ele precisa, tem essa demanda de ser alimentado também. E aí, o que acontece? Opa, tem um mosquitinho que tá me incomodando. E aí, o que acontece? No livro fala sobre a potencialidade pura. A gente esquece que nós somos a potencialidade pura. Nós já somos essa potencialidade. Mas no dia a dia a gente esquece disso. E o que é essa potencialidade pura? Vou te dar um exemplo claro. Uma semente, quando a gente coloca a semente na terra e ela brota, ela nasce, dá essas árvores maravilhosas, grandes, frondosas, e ela dá as flores, aquelas flores lindas, maravilhosas, ela dá frutos, os frutos a gente consome aqueles frutos deliciosos. Agora, por exemplo, está começando a época de manga, então a gente pega aquela manga, aquele fruto e saboreia aquele fruto, mas aquele fruto ele veio de uma pequena semente, uma pequenininha semente. E quando ela era só semente, ela não sabia da potencialidade dela. Ela só ficou ciente da potencialidade dela quando veio as flores
quando as pessoas admiram as flores, quando as pessoas olham e vê a estrondosidade, olha só o tamanho dessa árvore, olha a grandiosidade dessa árvore. Eu estou reconhecendo a potencialidade dela, daquela pequenininha semente, quando eu reconheço a grandiosidade dessa árvore. Então, quando nós, seres humanos, olhamos para a natureza também ela é abundante, ela é potencialidade pura, né? E quando a gente olha para a natureza e eu consumo fruto, eu vejo que aquela pequena semente criou algo extraordinário, algo grandioso, com essa potência toda. Isso é a potencialidade pura. Então, quando uma mãe está grávida, você vê uma mulher grávida, aquele bebê está ali dentro do ventre dela, ele está gerando ali, ele está se formando. Aí você fica imaginando como que nasce essa criança perfeita. Como que nasce essa criança perfeita, em total harmonia, todos os componentes no lugar com perfeição. Isso é a potencialidade pura, que já está implantada em mim, que já está implantada em você, que já está implantada em toda a natureza. Por quê? O nosso espírito, ele já é a potencialidade. Então, como que eu, ser humano, como que eu, nesse corpo meu, nesse formato corpóreo, como que eu acesso essa potencialidade? Como que eu tenho acesso a isso? Eu tenho acesso a partir do momento que eu olho para a natureza e reconheço. Eu reconheço a potencialidade da natureza. O sol, na hora que ele nasce, ele não fica escolhendo, eu vou levar sol só para esse tanto de pessoa. O resto de lá não quer levar sol, não. O sol, ele não faz isso, ele simplesmente nasce na potência máxima dele. E aí leva e ilumina a terra inteira, ilumina tudo. Ele não seleciona. Então, ele vem com toda a potencialidade dele, ilumina tudo. O sol vai vir e vai alimentar o meu corpo precisa do sol, vai alimentar o meu corpo. Mas o sol, ele não vai alimentar o meu espírito, ele só vai alimentar o meu espírito a partir do momento que eu olho para ele e vejo a potência que ele é. Nossa, que sol maravilhoso, que sol grandioso. E muitas das vezes a gente fala isso, né? Nossa, que delícia que tá esse sol hoje. Tá ótimo para ir pro clube, tá ótimo para uma cachoeira, tá ótimo para ir pro mar. Não é isso que a gente fala? Quando a gente entra nessa frequência e reconhece a potencialidade, nossa, o sol hoje tá maravilhoso. A gente está entrando, está reconhecendo a potencialidade pura na natureza, no ser humano. Quando a gente olha e fala assim, gente, olha só para você ver, o ser humano, olha só para você ver a capacidade do ser humano. O ser humano conseguiu tirar da terra o metal, o ser humano conseguiu colocar esse metal no ar, fazer esse metal voar de um lugar para o outro, transportar de um lugar para o outro no ar. Fala para mim se isso não é potencialidade pura. O ser humano é extraordinário. E quando a gente faz esse reconhecimento da potencialidade do outro, da potencialidade da natureza, a gente está alimentando o nosso espírito. Isso alimenta o espírito. Por quê? Através dessa experiência humana, eu estou alimentando o espírito. Então, essa é uma das formas da gente reconectar com a nossa potencialidade pura, reconectar com o nosso espírito. E no livro também fala que uma das outras formas de a gente reconectar, né, acessar a potencialidade pura, é através da meditação. Quando a gente entra em meditação, a gente também acessa essa potencialidade pura, porque o espírito, ele não tem forma, ele não tem estrutura, ele é imensurável, ele é grandioso. Então, através da meditação, a gente acessa também com mais facilidade o espírito. E aí a gente começa a reconhecer essa potencialidade que a gente é. E também uma das formas também que ele fala lá no livro é para a gente entrar em total silêncio. Por quê? No nosso dia a dia, a nossa mente tagarela o tempo inteiro. Tagarela o tempo inteiro. Tanto que quando a gente senta para meditar, a gente vai meditar e ela vai falando. Então ele fala o seguinte, que um outro formato da gente entrar em conexão com a nossa potencialidade pura, extrair do nosso espírito essa potencialidade pura,
para nossa realidade é a gente ficar em total silêncio. É a gente sentar durante 30 minutos. Ele fala para sentar de 30 a 1 hora. Ou 30 de manhã e 30 à noite. Em total silêncio. É você simplesmente sentar e ficar ali em total silêncio. E você tentar deixar a mente tagarelar, que a mente vai tagarelar. Mas aí você tá em total silêncio, sem voz, com os olhos fechados, em total, é você entrar em total silêncio. E deixa a mente tagarelar e deixa ela ir e fluir, deixar a mente fluir. Então, o que eu gosto muito de usar é o seguinte: quando a gente vai sentar para ficar esses 30 minutos, colocar o celular para despertar. Por quê? Assim, quanto tempo que eu tô aqui? A nossa mente fica, né, divagando. Então eu coloco o celular para despertar daqui 30 minutos e aí eu fico em total paz. Na hora que despertar, acabou. Acabou. E aí, o que acontece? Quando a nossa mente está tagarelando demais, é interessante também a gente fazer. Quem é mãe, ou se você já pôs algum bebê para dormir, você vai ter essa noção. É que o bebê tá quase dormindo, ou ele assusta, ou então ele fica querendo acordar, aí você vai bater nas costas dele, faz... A gente não faz isso? Esse barulhinho de, tipo assim, sossega. Tá achando que tem bicho nenhum. De sossego. Então, quando a mente começa a garelar muito, começa a gritar, você tá querendo entrar nesse estado de fazer essa técnica do silêncio, para você acessar a sua potencialidade pura. E aí a mente começa a tagarelar muito, gritar muito alto. Aí você, na sua mente, você já, para ela acalmar. Vamos, acalma, fica calma. E aí ela vai acalmando para você acessar. Esse exercício é para a gente acessar o nosso estado de ser, que é a potencialidade pura. Então, esses 3 exercícios, que é a meditação, a gente olhar para a natureza, olhar para o ser humano, olhar para tudo que há e reconhecer a grandeza dele, de tudo que há, é o segundo exercício. E o terceiro exercício é entrar em total silêncio com você mesmo. E esses 3 exercícios alimentam a nossa alma. A nossa alma, ela fica alimentada com esses 3 exercícios. Esses dias eu tive a experiência de estar indo na praia, e aí o mar, ele é maravilhoso. Nossa, o mar, ele é esplendoroso, né? Ele é a grandeza dele, a exuberância dele. E aí todos os dias de manhã, quando a gente ia pro mar, pra praia, né? Aí eu afastava do pessoal, ia andando na praia e me afastava das pessoas para mim poder sentar e meditar, fazer minha meditação, fazer o meu momento comigo mesma, para mim poder alimentar o meu espírito. Então, e na hora que eu sentava ali para fazer o meu processo, e você ouvindo só a água do mar, você concentra naquele barulho do mar gostoso, aquele barulho exuberante, gostoso. E muitas das vezes teve um dos dias que eu sentei próximo à praia, a água vinha e chegava assim nos meus pés e ia. A água vinha e chegava nos meus pés e ia. E aquilo era muito gostoso, a sensação era muito gostosa. Então, assim, eu separava o tempo para mim poder alimentar o meu espírito. Porque o nosso espírito, ele precisa desse alimento, ele precisa ser reconhecido, ele precisa ter essa experiência humana, né, de acesso a ele. Então, quando a gente está conectado com o nosso espírito, as coisas fluem com mais facilidade, a nossa vida entra em harmonia, a vida fica mais tranquila, né? Então, a gente acessa a nossa potencialidade pura, a gente acessa quem a gente já é. A gente já é essa potencialidade pura. Então, quando a gente começa a fazer essas práticas, a gente fica mais conectado ainda com o nosso espírito, para ele poder expandir mais, para ele poder criar mais, para ele ajudar
a gente nas demandas que a gente tem, nos auxiliar nas demandas que a gente tem e facilitar todo esse processo, né, do dia a dia, de reprogramar as nossas crenças, de limpar as crenças, de reprogramar a nossa mente. Então, quando a gente se dispõe, né, em alimentar o nosso espírito, a gente está realmente conectando com quem a gente realmente é, né? Porque se a gente é espírito, a gente nunca vai deixar de ser espírito, nunca vai deixar de ser. O corpo, a gente uma hora vai ter que deixar esse corpo humano, mas o espírito jamais. Então, é importante a gente fazer esse trabalho com o nosso espírito. E eu achei essa parte do livro muito interessante. Essa é uma das potencialidades puras. Uma das potencialidades das 7 leis espirituais do sucesso. E aí eu vou fazer uma playlist de vídeos e vou ir postando para vocês estarem acompanhando, né? E ficar cientes, ficarem conhecendo mais das outras 6 leis espirituais. Então, se você chegou até aqui e esse vídeo foi contribuição para sua vida, deixa o like, compartilha com alguém. Às vezes tem alguém aí que tá precisando de ouvir essa mensagem, tá bom? Um beijo!